Você deve pensar que o primeiro candidato representante da classe operária foi o Lula. Mas o que pouca gente sabe é que quase 60 anos antes, um homem negro, pobre e sindicalista foi o primeiro candidato representante da classe trabalhadora ao cargo de chefe de Estado no Brasil. Isso aconteceu no ano de 1930. Antes disso, um negro chamado Nilo Peçanha, que já havia sido vice-presidente, se candidatou ao cargo. Porém, mesmo sendo da direita, que dominou a República Velha e a maior parte da história política do Brasil até hoje, não foi eleito, talvez em razão daquele pacto de branquitude assumido pelo governo brasileiro em 1911, que previa a extinção dos negros pela miscigenação em 100 anos. Voltando a falar de Minervino. Minervino de Oliveira foi o primeiro candidato a presidente da República, representando a classe trabalhadora. Assim como Lula, ele também era de esquerda, mas com grandes diferenças. Minervino era um comunista de verdade, filiado ao PCB de Luiz Carlos Prestes, fundador do Partido Comunista Brasileiro e figura importantíssima para a democracia no Brasil. A coluna Prestes descobriu um Brasil até então invisível. Foram revelados os pobres, o sofrimento do sertanejo e muitas mazelas sociais. Assim, os comunistas brasileiros começaram a projetar uma sociedade mais justa, diferente daquela análoga aos tempos coloniais que a República Velha fazia questão de manter. Pouca gente sabe, mas é no PCB que os negros encontrarão os primeiros apoios políticos de cidadania e reconhecimento histórico-cultural. Um desses apoios está registrado no mandato de Jorge Amado, pois ele, enquanto deputado federal, em 1941, que deu o reconhecimento das religiões de matriz africana como cultura brasileira. Em 1928, Minervino de Oliveira foi eleito intendente pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro, na época. O cargo de intendente foi o primeiro passo para a classe trabalhadora, pois representou a vontade do povo em ter um representante propriamente dela e que a representasse verdadeiramente. Minervino foi escolhido candidato a presidente da República em outubro de 1930. Durante o processo eleitoral foi perseguido e preso diversas vezes. Durante a campanha, registraram-se pelo menos 2 prisões, em Ribeirão Preto, SP, quando presidia a realização de um congresso de trabalhadores agrícolas, e outra no bairro carioca de Bangu. Também foi novamente encarcerado ao final das eleições presidenciais de 1930. O lema da campanha era: votar no BOC é votar pela Revolução. Sobre as eleições de 1930, Minervino obteve 151 votos, na apuração oficial da Comissão do Congresso Nacional, tendo sido prejudicado por fraudes, e perdeu o mandato de intendente municipal com a Revolução de outubro de 1930. Ao fim daquele mês, foi novamente preso, juntamente com seu colega Otávio Brandão, na casa de detenção. Quando os homens do antigo regime foram soltos, os 2 ex-intendentes comunistas continuaram presos e passaram a ser os únicos presos políticos naquela prisão. Minervino foi mandado para a temida colônia correcional de 2 Rios, na Ilha Grande, sendo libertado em 7 de fevereiro de 1931. Otávio e sua família foram deportados para a Alemanha. Em junho de 1931, Minervino não atuou mais ostensivamente na vida política, somente se tendo notícia de sua participação nos debates do PCB que se seguiram à publicação dos informes de Khrushchev apresentados no 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, ocorrido em 1956. Pouco se sabe da vida de Minervino neste período, mas há relatos que teria vivido até o início dos anos 60. Como podemos perceber, a história do Brasil é marcada por repressões, perseguições e apagamentos da esquerda. E junto com essas opressões vêm os prejuízos para as classes trabalhadoras, para os mais pobres e para as chamadas minorias. Porque, historicamente, a direita não governa para os pobres, governa só para os ricos. Se não fossem os comunistas e os outros partidos de esquerda, hoje em dia muitos direitos trabalhistas e de cidadania nem existiriam. Outro ponto a ser destacado é que foi na esquerda que negros, indígenas e operários de toda classe encontraram apoio e defesa política. Essa é a razão de a esquerda possuir o maior contingente desses grupos sociais desde o século passado, aumentando exponencialmente a partir da redemocratização. Você vai encontrar negros e negras exercendo cargos públicos durante a República Velha e nos governos seguintes. Porém, é a partir da Constituição de 1988 que o número de negros exercendo cargos aumenta. Abdias do Nascimento foi o primeiro senador negro da República, eleito pelo PDT de Brizola. Alceu Colares, do mesmo PDT de Brizola, foi o primeiro negro eleito governador. Benedita da Silva foi a primeira mulher negra a governar o Rio de Janeiro. Joaquim Barbosa foi o primeiro negro do Supremo Tribunal Federal, indicado por Dilma Rousseff. Sem falar no número de deputados federais, estaduais e vereadores. Historicamente, é a esquerda que dá vez e voz aos negros.
É a esquerda que tem planos de governo includentes para essa camada da população, e foi através das oportunidades da esquerda que muitas leis surgiram beneficiando os trabalhadores, e, num futuro bem próximo, poderá beneficiar ainda mais, como o PL da Erika Hilton pela redução da jornada de trabalho. Ficou curioso para saber mais sobre a história dos negros e da esquerda? Pede nos comentários que a gente traz para você. Até mais!